falar de um assunto, talvez seja a base de todo o nosso curso online. É uma aula teórica, né? Lógico que vai ter partes clínicas reduzidas, né? Do ponto de vista de filmagens, mas eu acho que é uma aula teórica de extrema importância. É basicamente a aula que eu dou presencial. Vocês vão ver que agora é a primeira vez que eu publico esse tipo de aula aqui no curso online, que são os conceitos para você entender melhor a minha opção por resina composta e cerâmica na estética de sorriso e nas reabilitações completas, né? Tudo muito dentro da realidade clínica que eu acredito, que eu venho executando nesses 40 anos, e vocês vão entender nessa aula que a minha escolha pelo material não é porque eu gosto mais de um material que de outro, é porque eu acredito nesse critério técnico, nas escolhas e tudo que eu venho acompanhando nesses últimos anos. Então, eu acho que vai ser, vai ser uma aula longa, extensa, mas ela vai ser extremamente bem explicada, extremamente didática, para a gente fazer que todos entendem que a importância dessa decisão, né? E o que eu sempre enfatizo é que os dois materiais se completam na rotina, né? As resinas e cerâmicas são materiais para servir o dentista dentro das indicações baseadas em critério técnico e vários fatores que nós vamos citar aqui hoje nessa aula do curso online. Então, eu sempre falo que não existe um caminho único, né? Então, essa avaliação, ela é completa, ela é complexa, ela é analisada caso a caso, em cada paciente, muitas vezes não está relacionado ao valor financeiro, quer dizer, na possibilidade financeira de o paciente optar por um trabalho em resina ou em cerâmica, mas na variedade, desde o aspecto psicológico, até exatamente a idade do paciente e a oclusão, que talvez seja o fator mais importante na opção de resinas e cerâmicas. Então, a gente fez um esqueminha aqui para vocês entenderem como a gente faz as indicações, né? E nós vamos falar, discorrer da maioria delas. A parte de reabilitação, nós não vamos entrar muito no mérito aqui nessa aula, porque ela está muito bem explicada aí na aula sobre reabilitação aditiva, aumento de dimensão vertical e etc. Então, eu acredito nas indicações clássicas, né? Seria o item 1. Naqueles casos que você pode indicar as duas técnicas, onde você vai definir a técnica exatamente de acordo com a habilidade do profissional, o perfil psicológico do paciente, isso é muito importante. A reação instantânea ao ensaio restaurador, direto, ou até mesmo ao mocap, né? A preocupação do paciente quanto à longevidade ou desgaste da estrutura dental. Tem também pacientes conservadores que a gente acompanha durante muitos anos, que não estão preocupadas com futuras transições restauradoras e que faz periodicamente as manutenções e acredito sempre em você como dentista, né, que acompanha há muitos anos, o seu bom senso para decidir qual das duas técnicas a gente poderia utilizar no caso específico do paciente com esse perfil. Vamos falar também nessa aula o momento que a gente transita de resinas para cerâmicas, porque que nos baliza para isso, né? Uma análise individual de cada paciente, técnica que a gente vai utilizar. Então, tudo isso nós vamos explicar aqui nessa aula de hoje, que eu acredito que vai fechar bem, vai dar uma visão bem interessante no curso como um todo, né? E nós vamos acrescentar também, falando dos casos que a gente faz, que a gente transita de cerâmica para resina. Por quê, né? Por que a gente inverte esse procedimento que normalmente é resina para cerâmica? São casos específicos que vocês vão poder ver aqui na aula. A gente mostrou alguma coisa no workshop sobre isso, deu muita repercussão, então a gente vai repetir essas aulas aqui, exatamente dentro dessa linha de raciocínio, dessa transição também das seringas para resina. Isso tem aumentado muito nos últimos anos, né?
em função de vários fatores. Até pouco tempo a gente adquiriu esse laser Light Touch, que é um laser de remoção de cerâmica, que isso facilita a nossa rotina clínica, mas não é um equipamento essencial, né, para fazer esse tipo de trabalho. Mas ele ajuda, torna esse processo mais rápido, mais conservador e menos doloroso para o paciente. Os itens 5 e 6 nós temos aí na aula, no curso online, principalmente pacientes com bruxismo. Eu acho que vale a pena vocês assistirem, né, o Arbetlix 3.0, que é o último curso, que a gente mostra vários casos com bruxismo, porque que a nossa opção, muitas vezes por resina, ela sobrepõe principalmente pacientes jovens, né? E pacientes que já têm vários trabalhos na boca, resinas antigas, e que a gente vai trabalhar nas duas arcadas, as cerâmicas realmente pode ser muito bem indicada para esses casos também. E por último, as reabilitações completas e complexas, que a decisão é baseada em vários fatores, como vocês vão poder assistir no curso todo. Bom, então vocês vão poder ver aí na aula toda que cada caso tem as suas variáveis. É muito interessante essa visão clínica. Então, o meu curso ele é bastante clínico, voltado para o dia a dia da clínica, né? Como a gente analisa cada paciente, como a gente decide, isso tudo nós vamos hoje esclarecer para vocês aí. Eu gostaria de começar com esse caso, que é uma paciente que a gente fez uma reabilitação total em 1989. Eu já fazia minhas reabilitações em cerâmicas em lenha-olei, né? E em 2018 a gente fez uma revisão, pude tirar as radiografias, comparando com quase 30 anos utilizando cerâmicas feldspáticas, né? E algumas restaurações em resina composta, as inlays, que a gente tem acompanhado esses anos todos. É um filme bem interessante. Então tá aqui, ó, inlays de porcelana feldspática, realizada em 1990, né, Lori, mais ou menos. Uhum. Então, aqui ó, também coroas e onlays. Pode ver que não tem defeito de bordo, porque é onlay, né? Inlay aqui. Aqui vocês estão vendo os amálgamos e as restaurações metálicas, né? De 1989, ok? Nós substituímos da maneira só um dente tratado de canal da época e a radiografia agora aqui, ó, de janeiro de 2018, tratada odontologicamente com inlays e onlays, removendo apenas o metal na época, né, e adequando os preparos, mas é um resultado de 29 anos depois, essa também feita na mesma época. São 28 anos logicamente, com inlays e onlays, removendo apenas. Então eu acredito muito nisso, né? Nessas estratégias clínicas, das técnicas diretas e indiretas, procurando sempre o melhor caminho, aquele que acreditamos ser melhor para cada paciente. Eu sempre falo que o sucesso clínico, né, ou os resultados de longevidade, do seu desempenho na clínica, depende das boas práticas e principalmente das suas boas intenções com seus pacientes. Então, vamos aqui mostrar, por exemplo, isso nós vamos tentar resumir para vocês entenderem. São duas pacientes, a Júlia de 15 anos, a Gabriela de 25 anos, onde nós temos a opção 1, que é a indicação clássica, numa paciente pós-ortodôntica, onde realmente a resina composta, na minha visão, é a única indicação. Uma paciente também muito jovem, de 25 anos, com os dentes perfeitos, sem nenhuma restauração, e de acordo com, desde a primeira vez que ela nos procurou, um perfil psicológico dela já preparado, ela quer dentes maiores, bem mais brancos, a gente fez um mock-up, então é uma paciente, embora seja muito jovem, a gente optou por os laminados cerâmicos dentro da filosofia da estética, né, e da desoclusão, que basicamente foi toda em esmalte. Então vocês vão ver duas situações relativamente semelhantes,
com duas condutas completamente diferentes, né? Então eu sempre falo que resinas e cerâmicas caminham juntas, são aliadas do clínico nas escolhas, principalmente em cada paciente, analisando os vários aspectos que a gente falou aí no começo da nossa aula. Então tá aqui uma foto de rosto das duas. Então na Júlia nós vamos para o critério técnico clássico, que seria, né, a resina composta. Lógico que a gente também planejou uma cirurgia estética, vocês vão ver aí. E na Gabriela nós optamos por laminados dentro do critério técnico da oclusão e dentro do perfil psicológico do paciente, principalmente após esse mock-up, né, na nossa primeira consulta. Quando a gente realizou esse mock-up, o Kleber estava do meu lado, né, ele que executou esse trabalho, a reação da paciente foi imediata. Então ela não quis tirar o mock-up, ela quis ir embora para casa e pediu para a gente marcar o mais rápido possível, que era exatamente isso tudo que ela sonhou, né, da estética. Ela se preparou, ortodontia de muitos anos, ela clareou os dentes, fez um trabalho de harmonização facial, já esperando para executar e finalizar essa estética em conjunto com as lentes cerâmicas. Então, no caso 1, que é a indicação clássica, nós não vamos entrar aqui muito em técnica, só mostrando a cirurgia, a gente expôs toda a coroa clínica dela, a gente tinha já feito uma análise antes, aqui foi o Dr. Vinícius Carvalho que fez esse trabalho. Ela tinha um defeito nessa região aqui, tá vendo? É muito comum esse tipo de defeito nos incisivos centrais, uma depressão nessa região cervical, que muitas vezes pode acumular placa e dar cárie nessa região. Então a gente expôs toda essa região para poder executar o trabalho aí depois da cicatrização dos tecidos, né? Aqui vocês já estão vendo uma foto com fio retrator na posição, né? O defeito na cervical já totalmente exposto para a gente executar a nossa técnica, que foi uma técnica apenas com acréscimos estratégicos. É bem diferente da cobertura total em resina. O acréscimo você trabalha pontualmente, nesse caso a gente trabalhou pontualmente na cervical e nas bordas incisais, que estavam um pouco gastas, e também numa finalização ortodôntica, reconstruímos os guias corretamente nessa região. Então está aqui um dente pronto, o dente 21, que é o elemento guia, né? Vocês vão poder ver num vídeo resumido aí como foi executado esse trabalho. Foi o primeiro vídeo que a gente publicou no Instagram, eu lembro disso, foi mais de 1 milhão de visualizações, foi uma coisa impressionante, porque até então, em 2015, você só via postagens e publicações apenas de fotos, ninguém usava as filmagens para mostrar só a lente cerâmica. Então foi muito legal, acho que foi um divisor de águas esse caso e esse vídeo há 5 anos atrás. Um vídeo rápido, só para vocês entenderem aqui o que é exatamente o acréscimo estratégico. Então aí, no ataque ácido, a gente faz o ataque ácido da coroa toda, durex, né, fins a 40 anos. Então estou fazendo alteração do ângulo de oclusão ali, sentei na borda incisal, na região cervical, colocando um pouquinho de resina de efeito. Usamos a Z350 nesse caso. E o acréscimo final também com a Z350. Dente por dente, o acabamento. Não foi uma cobertura total na face vestibular. Vocês vão poder ver isso claramente aí. Então é um vídeo bem resumido, só para um bom entendimento. Essa é uma aula de entendimento, não é uma aula específica de técnica, né? É lógico que vai ter alguns casos que vocês vão poder ver a técnica bem completa. Então também alterando o ângulo, tá vendo? São acréscimos realmente estratégicos, compatível com uma paciente nessa idade, né? E também numa pós-ortodontia. Aí estão as cirurgias que a gente utilizou, calamento cervical, sempre com muito cuidado, frequência de borracha, é isso aí. Então aqui nós mostramos 2 dentes, e aqui vocês estão vendo o elemento guia pronto, e o trabalho finalizado apenas nos 6 elementos anteriores, com acréscimos estratégicos. Então, nessa imagem mais ampliada, vocês vão perceber que aqui nessa região central,
esmalte, tá? A resina está aqui e está aqui na região incisal, que a gente aumentou um pouquinho a borda incisal, alterou o ângulo de desoclusão para fazer o trabalho. Nos caninos também vocês percebam nitidamente que foi realmente só um acréscimo aqui na borda incisal, né? Foi muito pouco na cervical, nem precisou. Então é um trabalho que a gente cuidou da oclusão e da estética de uma forma mais natural possível, né? Está aqui então um caso típico de acréscimo estratégico, indicação clássica de resina composta. Esse trabalho foi publicado na revista JCDR, exatamente fazendo uma comparativa entre resina e cerâmica, com esses dois casos que vocês estão vendo aí, uma publicação científica de 2016, né? O editor era o professor Oswaldo Scopin e eu tinha uma coluna fixa nessa revista, exatamente mostrando a nossa rotina clínica e foi muito bacana poder participar dessa revista durante aí alguns anos. Então, resultado estético imediato, né? Essa cirurgia estética que a gente executa, vocês vão poder assistir no curso online aí, algumas cirurgias feitas pela doutora Andréia da minha clínica, em que muitas vezes vocês vão ver o resultado final, o lábio superior mais volumoso, exatamente pela técnica, né, na inserção do músculo depressor do septo nasal, em que o vermelhão interno ele ganha uma proporção maior e a diminuição do volume ósseo também propicia esse lábio, muitas vezes, na maioria dos casos, com um volume maior no final da cicatrização. Então está aqui a Júlia, de 15 anos, com o resultado estético final dentro do critério técnico indicado para o caso. No caso da Gabriela, ela chegou exatamente assim, né? Vocês estão vendo uma imagem antes de todo o planejamento. Ela aqui, ela, no meio da ortodontia, ela nos procurou e a gente já fez um alinhamento de todo o trabalho dela. É um caso que eu chamo, tá dentro daquela classificação 2, porque eu posso indicar resina e cerâmica. Então a minha decisão aí foi baseada na desoclusão apenas em esmalte e também no perfil psicológico da paciente, já totalmente preparada para uma técnica um pouco mais invasiva. Então, depois que tudo está pronto, depois de tirar do aparelho, ela fez o clareamento, ela já chegou assim na nossa clínica. E, baseado no mockup que eu mostrei para vocês, a gente fez todo o trabalho. Aqui é só um resumo, né, dos preparos guiados pelo mockup. É um vídeo também resumido, a gente coloca o mockup em boca, né, o mesmo mockup do teste Smile, e faz a preparação por cima do mockup, para a gente calcular exatamente o volume que a gente quer de preparo. Então aqui o outro MR preparando, sempre com multiplicador, regularizando os ângulos proximais, colocação do fio para moldagem, preparo realmente minimamente invasivo, moldagem tradicional, bisacrio imediato. Vocês têm aí no Arbexflix 3.0 vários casos de laminado cerâmico mostrando essa sequência. Bom, está aqui então uma visão do preparo, né? Uma visão bem bacana. O que eu destaco nesse caso, exatamente nessa região aqui, em que o dente, o canino inferior, ele está tocando em esmalte, a porcelana vai começar exatamente, vai abranger só a parte vestibular e aumentar um pouquinho em incisal, mas a desoclusão começa totalmente em esmalte, tanto nos caninos como na região dos incisivos também. Então aqui a gente entra, nesse caso a gente não rompeu um ponto de contato, mas a gente entra um pouquinho com a broca. Essa preparação é muito importante, né? A gente tem que mascarar totalmente e fechar aí esse espaço que incomodava tanto. A gente usou os laminados cerâmicos um pouquinho mais para palatina, né? É uma característica interessante.
Muitos casos a gente rompe o ponto de contato, mas nesse caso a gente não rompeu. Então aqui um resumo da cimentação, né, fazendo teste seco, depois a gente fez o teste com a resina drying de cimentação, né, aqui é um teste de adaptação, e realmente todo cuidado que a gente toma com a gengiva, vocês vão ver em vários vídeos, eu consigo fazer essa cimentação de uma forma muito prática, rápida, com um controle total do campo operatório, com toda a segurança possível, né? Estou usando a cor clear do NX3, eu gosto muito desse cimento resinoso, ele é muito prático, gosto da viscosidade, ele me utiliza bastante, dando um stop de luz, tirando os excessos, no confidental, vocês vão ver isso em vários vídeos aí. Logo após a cimentação, pode ver como a gengiva está boa e o caso finalizado. Então, foi uma indicação dentro de critério técnico da oclusão e do perfil psicológico da paciente. Poderia ter usado resina também nesses casos. Quando o trabalho é bem planejado, bem executado, a tendência é que os laminados cerâmicos realmente possam ter uma durabilidade maior ao longo dos anos. Então, está aqui o trabalho foi realizado em julho de 2016. A fotografia com os fios em posição antes da moldagem. Né? E aqui os laminados cerâmicos recém-cimentados, vendo toda a adaptação, um trabalho muito bem planejado, muito bem executado em parceria com o Kleber Gonzaga. Esse trabalho foi publicado também na revista JCDR, exatamente fazendo esse comparativo. Aqui vocês conseguem ver 3 imagens antes, o preparo e a cimentação. Veja toda a condição periodontal de excelência, que é fundamental nesses trabalhos, né? Esse contorno, geralmente são trabalhos que terminam numa espessura muito fina na região cervical, exatamente para você ter um perfil de emergência não só estético, mas também que não cause nenhum tipo de problema nessa gengiva, nessa região. Um close maior do caso antes e depois. Sorriso, né, logo após a cimentação. E a tendência nesses casos, quando você coloca o ponto de contato a 5 milímetros do septo ósseo na região dos incisivos, a tendência é que a papila feche naturalmente. Então está aqui a foto, né? E eu quero chamar a atenção para um detalhe muito importante. Como eu sempre falo, as pessoas são diferentes. Ela queria exatamente isso. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessas duas fotos aqui, e eu tenho certeza que metade vai preferir ela antes, metade vai preferir ela depois, né? Você viu que o sorriso dela já era bonito. Esses são os grandes desafios da clínica. Pacientes com dentes ótimos, com dentes bonitos, e você entender realmente o que o paciente quer. Então, é sempre uma decisão muito pessoal e o dentista tem que estar preparado para entender isso, né? Isso é muito importante. Interessante que 2 anos depois, ela nos procurou, né? Ela vem fazendo manutenção sempre. E ela começou a reclamar a primeira vez de parafunção, né? Então a gente entendeu, fizemos um exame, né? Moldamos para fazer uma placa. E o detalhe mais importante está aqui na revisão de 2 anos. Eu sempre gosto das filmagens, né? 2 anos depois, totalmente estável. Ela começou a desgastar um pouquinho a incisal. Vocês vão ver ali a incisal desse canino, que ela começou a tocar na borda incisal do cerâmica superior. Então nós fizemos uma placa para preservar, para evitar, né, que continue tendo esse desgaste. Então por isso que o acompanhamento ele é muito importante. Aqui antes da limpeza com 3 anos, vocês podem ver aqui nesses casos onde está marcado ali, ó, que é o contato cêntrico habitual, e a cerâmica
mais acima aqui, ó. Então, ela toca aqui e faz um movimento, né, desoclusivo em esmalte. E quando ela tem parafunção, quer dizer, não é no movimento mastigatório que isso acontece, é na parafunção que ela arranja, que toca a borda do dente inferior com a ponta do canino. Então agora vocês imaginem um paciente que tem um bruxismo muito grande. É isso que vocês vão ver em vários casos aí no curso. E você muitas vezes tem que cobrir a palatina com cerâmica, principalmente de silicato de lítio. Com certeza vai ter uma perda muito grande nesse esmalte inferior. Então esse é um critério técnico muito importante na nossa decisão. Então vocês estão vendo a fotografia de 3 anos depois, e ali, ó, exatamente onde a gente detectou esse desgaste e intervimos. Eu nunca faço placa preventivamente, só em pacientes que realmente têm um quadro de parafunção associado. Então tá ali, eu gosto de pôr isso, acho que é importante a gente colocar essas questões, né? E a importância do acompanhamento de 6 meses. Então, essa análise crítica longitudinal do clareamento dental é que me fez decidir há quase 10 anos atrás não clarear mais a arcada superior, né? Principalmente quando você trabalha com pequenos acréscimos de resina na região vestibular ou lâminas muito finas, a tendência é que esse clareamento volte e isso vai transparecer na estética final. E alguns pacientes realmente reclamam. Então hoje, quando eu vou trabalhar pelo menos em 10 dentes superiores, eu não clareio mais a arcada superior, eu vou no clareamento máximo da arcada inferior, e esse clareamento serve de guia para eu desenvolver ou meus laminados cerâmicos já na cor correta, ou as minhas resinas compostas com mais valor, exatamente para não dar recidiva, né? Se os dentes de baixo voltam um pouquinho o clareamento, ela faz a manutenção só do clareamento inferior. Então, sempre quando eu vou trabalhar em 10 dentes, raramente eu clareio a arcada superior já de muitos anos para cá. Então, um acompanhamento longitudinal, a última vez que a gente viu ela foi em janeiro de 2020, né? Tá muito bom, estabilizou o desgaste inferior, porque ela passou exatamente a utilizar a placa protetora. Ok, então vamos continuar nessa linha de raciocínio. Um caso de reabilitação oral, onde a indicação clássica foi cerâmica, paciente com bruxismo forte, aquilo que eu falo para vocês. Ela já tinha algumas endodontias, perdeu um central, realmente um caso de reabilitação muito complexo, paciente de 50 anos, um dos primeiros casos que a gente fez implante criado Straumann, já tem bons anos esse caso, a gente está acompanhando, né? Onde esse implante a gente iniciou por esse implante e depois fizemos toda a reabilitação, aumentando a dimensão vertical. Umas fotos esquemáticas aqui, nesse caso a gente usou coppings de silicato de lítio mesmo e aplicou as cerâmicas por cima. Você pode fazer de várias maneiras, com zircone, isso depende de cada profissional e de cada técnica do laboratório de prótese também, né? Então aqui vocês estão vendo cimentada toda a arcada superior. Uma história de bruxismo muito forte. Nesse caso a gente só planejou os laminados cerâmicos em função de uma reabilitação completa, principalmente nessa região anterior. Então, ela já tinha cerâmica antiga, que foi desgastando os dentes inferiores e acabou fraturando e perdendo a raiz desse dente tratado endodonticamente, o elemento 21. Se vocês virem aqui nessa foto, vocês veem exatamente como o esmalte em contato com a cerâmica em pacientes parafuncionais desgastam. Então, quando a gente realmente vai fazer coroso e reabilitar, a indicação, mesmo os dentes estando rígidos, é que você tente, dentro do aspecto mais conservador possível, preparar a arcada inferior para você ter a desoclusão totalmente em cerâmica. Quer dizer, materiais com propriedades físicas semelhantes é sempre importante. Nesse caso, em paciente com parafunção. Aí aqui mostrando também o desgaste. Então, é caso que realmente a cerâmica é muito mais bem indicada, você tem uma previsibilidade maior, apesar do encerramento do técnico, né? A gente desenvolveu a nossa própria anatomia através de uma personalização do mockup. Eu falo isso há muito tempo, e isso me dá uma previsibilidade estética muito grande. Então, vocês estão vendo uma sequência rápida aqui. Isso aqui é mais uma aula teórica dos preparos que foram feitos aqui na arcada inferior,
para a gente conseguir executar esse trabalho todo em laminado cerâmico. E no final, sempre a placa protetora articulada, que está aí no curso muito bem falado em várias aulas, e na aula do professor Ricardo Thanos, que é um dos maiores especialistas na área no nosso país. Então está aqui, então é uma indicação clássica de laminado cerâmico numa reabilitação oral completa, né? E muito importante, assim, eu gosto sempre de enfatizar isso, é que nessa sessão onde a gente prepara, faz o provisório, o bisacril, essa personalização, né, que a gente consegue, a gente molda, eu sempre peço para o laboratório copiar, eu gosto que o técnico esteja junto nessa fase, para ele perceber o perfil da paciente, para que ele possa executar um trabalho de acordo com a aprovação do paciente naquele momento, aquela anatomia que a gente deu, e a gente faz a escolha da cor em conjunto. Então, é uma aula conceitual mostrando exatamente como eu vejo os materiais e como eu indico os materiais na minha rotina clínica. Está aqui uma foto do sorriso, uma mudança realmente diferente, né? Uma moça muito bonita. O sorriso ficou dentro da expectativa e dentro dos conceitos de reabilitação estética e funcional que eu gosto de fazer, faço há muitos anos. A gente começou a fazer laminado cerâmico em 1989, já fizemos as primeiras facetas, né? Me chamava lente, chamava faceta, mas os princípios é mais ou menos sempre o mesmo, tentando sempre preparar em esmalte da forma menos invasiva possível. Com o desenvolvimento dos materiais, a gente pôde tornar esse trabalho reabilitador mais conservador ainda, principalmente com a utilização do silicato de lítio, que é uma cerâmica de altíssima resistência. Tá aí, né? Ok? Então nós vamos entrar no nosso terceiro tópico, transitando das resinas para as cerâmicas, qual o momento ideal. Temos muita coisa para falar sobre isso e vai ser uma continuação da aula aí muito bacana.